Irmãos, esta é a maneira do Senhor trabalhar. Você quer tentar fazer de outra maneira? Não tem problema, mas saiba que não é a maneira do Senhor. Foi nos revelado através de seus profetas a grande responsabilidade e como funcionam essas coisas. Eu me lembro quando eu era missionário, os missionários tiveram a oportunidade de servir, acho que talvez passaram por essas experiências. Eu tinha uma mulher que eu encontrei e ela era muito boa, uma mulher muito boa, ela aceitou o evangelho de primeira, ela acreditou na mensagem, ela leu, ela recebeu uma resposta, só que ela tinha uma dificuldade, ela não conseguia parar de fumar. Ela queria ser batizada, mas não queria parar de fumar. E eu me lembro que eu me sentei junto com o meu conselheiro em uma reunião e nós fizemos uma oração, fizemos da maneira do Senhor. E nós colocamos aquela mulher em nossa oração e falamos: Senhor, nós precisamos saber o que ela precisa ouvir e o que ela precisa saber para que ela possa mudar a vida dela e ela possa aceitar a ordenança, para que ela possa realmente conseguir concretizar a ordenança do batismo. Eu me lembro que nós oramos e nós fomos estudar as Escrituras. Tínhamos estudo por 45 minutos, 1 hora, e na mente era somente voltada para aquela irmã. E eu abri uma escritura, não me recordo agora, mas ela fica no Novo Testamento, que fala sobre a conversão. Que o verdadeiro arrependimento, o arrependimento segundo o homem, ele não gera uma mudança de comportamento, mas que o arrependimento segundo Deus, sim, promove dentro de nós uma mudança de comportamento. Naquele momento, o Espírito Santo veio no meu coração e me ensinou o que ela precisava, o que faltava para ela. Como uma voz clara, veio e disse para mim: ela ainda não se arrependeu segundo Deus. O arrependimento dela é segundo os homens. Ela sabe que ela precisa parar de fumar, porque ela sabe que isso faz mal para a saúde. Mas ela não entendeu que ela tem que parar de fumar, porque Deus disse para ela que ela não poderia fazer isso. Que isso não era uma coisa boa à vista dele. Aquilo veio forte no meu coração e nós sentamos, nós nos aconselhamos, traçamos metas e fomos até a casa dela. Chegamos lá, nós fizemos uma oração e eu, cheio do Espírito, falei para ela: tenho algo que eu preciso te dizer. Ela estava toda já preparada. E eu abri essa escritura e compartilhei para ela. E fui muito firme com ela, mas com muito amor. Falei: irmã, você não está arrependida segundo Deus. O seu arrependimento é segundo os homens. Por isso não gera dentro de você uma mudança de comportamento. Você consegue entender isso? Eu não quero que você me diga que você tem que parar de fumar porque você sabe que isso faz mal para a sua saúde, que isso não é uma coisa boa, né, que as pessoas acham feio. Você precisa se arrepender porque Deus, que é seu Pai que te ama, falou que isso não é uma coisa correta. Você está quebrando o mandamento de Deus. E para você ser batizada, você precisa guardar o mandamento de Deus. Saímos de lá. Ela ficou uma semana toda sem fumar. No próximo domingo ela foi batizada, confirmada e se tornou membro da igreja. Naquele dia eu entendi como realmente o Senhor faz as coisas. Então eu presto um testemunho para vocês. Quando fazemos as coisas da maneira do Senhor, nós estávamos tentando ensinar ela da nossa maneira, da maneira dos missionários. Ela falou: já tem 1 ano e meio de missão, sei tudo já. Então já sei todas as técnicas para batizar essa mulher. E as coisas não aconteceram. Quando nós fizemos as coisas da maneira do Senhor, do jeito do Senhor, como Ele instruiu, o Espírito dele trabalhou e as coisas aconteceram. Então, se nós não estamos vendo milagres, se nós não estamos vendo a ala crescer, se a nossa organização não está crescendo, não é por culpa de vocês, não estou dizendo que é falta de dignidade nossa, não. As pessoas precisam aceitar o Evangelho. Mas nós temos que levar o Evangelho puro, pleno, verdadeiro, da maneira do Senhor, para que essas pessoas tenham oportunidade. Talvez, se eu não tivesse buscado tentar fazer as coisas da maneira do Senhor, o Espírito não teria trabalhado com aquela mulher naquele momento, ela não teria se arrependido e até hoje talvez não teria sido batizada. Entendem o que eu digo? Acreditem que Deus chamou vocês e Ele realmente chamou vocês. Porque Ele conhece cada um de vocês, conhece o coração de vocês e sabe o potencial que vocês têm.
Vocês podem fazer milagres acontecerem na ala de vocês, na organização de vocês. Vocês podem ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Vocês têm potencial e capacidade para isso. Deus acredita em vocês. Por isso Ele chamou vocês. Mas às vezes falta a gente acreditar na gente mesmo, né? Falta às vezes vocês realmente pôr em prática isso. Desafiar você mesmo. Falar, não, eu vou fazer isso que o presidente falou. Eu vou pôr à prova a palavra de Deus. Se eu sou a presidente da Sociedade de Socorro, se eu sou a conselheira, se eu sou a presidente das moças, o Senhor vai me dar o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer e o que eu tenho que fazer para resgatar essas moças, para trazer mais moças para as alas, para fazer com que essas moças que estão entrando fiquem firmes. O Senhor vai me mostrar a maneira, eu não sei, mas Ele vai me mostrar. Assim como eu não sabia o que eu precisava fazer para aquela mulher aceitar realmente, se arrepender verdadeiramente para ser batizada, nós já estávamos ensinando ela há 1 mês, somente através do Senhor, né, de buscar Ele como orientação, Ele me mostrou o que precisava ser feito. Mas mesmo assim, ainda estava na mão dela fazer a escolha. Mas eu, como missionário, tinha que ser um instrumento nas mãos de Deus para proporcionar para ela a oportunidade de se arrepender. Se ela iria se arrepender segundo Deus ou não, era uma escolha dela. Então vocês foram chamados para ser esse instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida dessas pessoas. Se elas vão mudar a vida delas ou não, é uma escolha delas. Mas vocês precisam se tornar esse instrumento na mão do Senhor. Porque quando você se torna um instrumento na mão do Senhor, através do quê? De magnificar o seu chamado, você tem uma experiência particular com Deus. E isso faz toda a diferença na sua vida. Quando eu cheguei na missão, para quem serve missão no Nordeste sabe, o povo lá, a gente brinca que os missionários lá são missionários mais GH. Eles falam muito de batismo. Eles querem batizar muitas pessoas. E eles são acelerados, como a gente diz, né? Cheguei lá e, nós vamos batizar aqui esse mês, nós vamos batizar. E realmente, o Senhor nos abençoou. Batizamos 16 pessoas em 5 semanas. E eu ficava me perguntando, porque às vezes eu via que alguns missionários que quebravam as regras, que não eram obedientes, não faziam pecados, mas quebravam regras. E nós éramos instruídos a serem obedientes em todas as coisas para sermos abençoados. Eles tinham sucesso, batizavam as pessoas. Eu falei, puxa vida, a gente guarda os mandamentos, está fazendo tudo certinho, parece que a gente não batiza tanta gente. Mas eu não tive coragem de perguntar isso para o presidente da missão, né? Mas um abençoado teve a oportunidade, teve a coragem de fazer essa pergunta, né? Nós escrevimos cartas para o presidente, todas as transferências. E ele lia algumas perguntas, dúvidas, receios que os missionários tinham nas conferências, para que talvez fossem as dúvidas de muitos ali, como era a minha. E certo missionário perguntou, presidente, por que alguns eles não guardam os mandamentos, mas são abençoados, as pessoas batizam muitas pessoas? Porque às vezes você como líder pode falar, mas aquele irmão lá não é tão... A gente vê que ele não é tão obediente, mas ele tem mais sucesso. E eu tento fazer as coisas da maneira do Senhor e eu não tenho sucesso. Eu lembro até hoje que ele disse assim, Helder, a mão do ímpio não impedirá o progresso da obra. O Senhor vai abençoar a vida das pessoas que vocês lideram, irmãos, porque é a vontade de Deus. Ele quer ajudar aquela moça, Ele vai abençoar aquela moça, com você ou sem você. Aquele irmão, aquela irmã, quantos irmãos vocês conhecem aí que se permaneceram fiéis na igreja praticamente sozinhos? A irmã Dara é um exemplo. E outros aqui têm esse mesmo exemplo. Eu, o único da minha família até alguns momentos, alguns anos atrás, porque era a vontade do Senhor. Ele tinha me escolhido. Então a mão do ímpio não impedirá o progresso da obra. Porém, ele disse, o maior convertido da sua missão, Helder, tem que ser você. Você vai converter muitas pessoas, mas o maior convertido de sua missão tem que ser você. Então eu falo a mesma coisa para você. Você tem um chamado para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas o mais abençoado e o maior convertido do seu chamado tem que ser você, irmão e irmã. Se você sair do seu chamado da mesma maneira com que você entrou, esse não foi o propósito que Deus tem para te chamar. Ele quer que você saia daqui mais elevado, saia melhor,
uma nova criatura, com mais desejo, vontade de fazer as coisas do Senhor. Ele quer que você saia do seu chamado mais fiel, obediente, digno, reto, com mais fé, com mais testemunho. Um homem ou uma mulher de milagres, que quando põe algo dentro de si para fazer, se propõe a fazer, faz e as coisas acontecem. É isso que ele quer que você saia do seu, que ele, durante o seu chamado, você faça, para que quando você for desobrigada, você se torne essa pessoa. Mas se você não buscar fazer a vontade de Deus durante esse período, e não se sacrificar para esse chamado, nada vai acontecer. Muitos dizem, nossa, aquele irmão era o bispo da ala, está afastado hoje. Aquela irmã era líder da Estudante de Socorro, nossa, a irmã era tão boa, está afastado hoje. A líder, a presidente das moças, nossa, ela era tão animada, fazia tanta atividade com as moças, né? Está afastada hoje, o que será que aconteceu? Talvez no período do chamado dessas pessoas, eles ajudaram muita gente. E o Senhor vai se lembrar disso. Porém, a pessoa que deveria ter mudado, não mudou. Não se converteu. Não se tornou aquele instrumento que deveria ter sido nas mãos do Senhor. Vocês compreendem o que eu quero dizer, irmãos? Quando o Senhor te estendeu um chamado através de seu líder do sacerdócio, seu bispo, seu presidente de estaca, seu presidente do quórum, é como se o Senhor dissesse assim, irmã Silvana, eu estou te chamando para você ser melhor do que você é. Não é para você continuar do jeito que você está. Eu conheço o seu potencial e sei aonde você pode chegar. Então, conhecendo, eu estou te chamando. Você aceita crescer e progredir junto comigo? Acho que essas são as palavras que ele diria. Quando uma pessoa, ela nega um chamado, ou ela não se esforça para santificar um chamado, é como se ela dissesse para o Senhor, Senhor, eu não quero progredir, estou bem do jeito que eu estou, eu não quero mais. Vocês se lembram de uma história contada pelo, eu não me lembro o nome dele, irmãos, mas nós participamos de um serão com o Elder Bedner, de casais, falamos com o apóstolo, depois da transmissão o apóstolo ele foi falar com os jovens, nós ficamos com um casal de irmãos, né? São brasileiros ainda. E eles falou diretamente para os casais. Vocês se lembram de uma experiência que ele relatou? Que certa vez ele foi para uma organização de presidência de estaca. Uma nova reorganização. Chegando lá, eles entrevistaram os homens e eles sentiram pelo Espírito Santo que o irmão tal deveria ser chamado como presidente da estaca. Eles entrevistaram a esposa dele. E eles perguntaram se a esposa dele apoiava ele naquele chamado. E ela disse o quê? Que não apoiava. E ele não foi chamado para ser o presidente da estaca. Um outro irmão foi chamado em seu lugar. 10 anos depois, mais ou menos, aquele mesmo líder passou naquela mesma estaca por uma nova reorganização. E ele se lembrou do evento, porque não é uma coisa que acontece todo dia. Isso eu nunca tinha ouvido falar, então ele se lembrou. E ele perguntou para aqueles líderes que estavam ali, onde se encontrava o irmão tal. E ele viu que ele era a mesma pessoa ainda, sentado naquele banco com a sua família. Ele não havia progredido em nada nesses últimos 10 anos. Tinha praticamente a mesma vida que tinha. Nesse relato, nós aprendemos a importância da esposa, mas talvez se o chamado fosse estendido a ele, não do presidente estaca, mas qualquer outro, e ele tivesse negado o chamado, não tivesse aceitado o chamado, ou simplesmente não tivesse magnificado o chamado, porque muitos não têm coragem de dizer não na hora que estão na frente do seu líder. Mas depois não fazem mais nada para magnificar e santificar o chamado que ele tem. E o que acontece? Ele pode estar no chamado, mas a vida dele não progride. Ele não cresce. Ele não se torna uma pessoa melhor. Eu não digo só financeiramente ou intelectualmente, mas eu falo em todos os aspectos da vida. Quando você magnifica, santifica um chamado, você cresce intelectual, espiritual e materialmente, porque o Senhor não nos desampara.
Gostaria de compartilhar algumas escrituras que nos ajudam a entender isso. Elder Soares falou muito bem sobre isso, né? Ele falou um pouco sobre ser fiel, não importa a circunstância. Doutrina e Convênios 82, essa escritura é conhecida e é fantástica. 10 diz: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Ponto. Ele nos ensinou, Elder Soares, que Deus, mais do que qualquer pessoa, quer nos abençoar. Ele tem o desejo e a alegria de abençoar seus filhos. Ele é um pai bondoso e amoroso. Esses dias eu fui vindo com o Arthur da terapia dele, da fono dele, ele viu um brinquedinho. E eu vi que era baratinho, eu falei, eu vou comprar porque ele foi tão comportado na fono dessa vez, né? Até ajudou a guardar os brinquedos, saiu de lá sorridente. Falei, olha, parabéns, comprei. Eu vi a alegria dele. E ficou falando daquilo até na vovó. Então eu fico imaginando, eu fiquei muito feliz. O amor que o Pai Celestial tem e o quanto Ele deseja nos abençoar. Porém, quem retém as bênçãos de Deus somos nós. Por nossa falta de fé, por nossa falta de obediência muitas vezes. Porque Ele diz que Ele está obrigado quando nós fazemos o que Ele pede. Quando nós somos fiéis e obedientes. Doutrina e Convênios, seção 130, 20 diz assim: e há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, antes da fundação desse mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. Se lembra o Elder Soares falando isso? Existe uma lei, antes de você nascer nessa terra, na qual já está baseado as bênçãos de Deus, que é a obediência e a fidelidade. Obedeceu, se esforçou em ser fiel, você recebe bênçãos. Ele até citou, né, que muitas vezes a gente é assim, é igual o jovem rico, né? Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele disse, guarde os mandamentos. Ele falou, já tenho feito tudo isso. E às vezes nós estamos passando por alguma provação, que a primeira coisa que a gente faz, comigo? Mas eu procuro fazer tudo, eu faço tudo certo. Eu vou no domingo na igreja, eu tomo sacramento, eu sirvo no meu chamado, eu faço tudo certo. Elder Soares diz que tudo é muita coisa. Sabe o que eu percebo? Isso eu estou falando de mim. Coisas que eu preciso melhorar, e eu acredito que todos nós precisamos melhorar, irmãos. Nós, como líderes, às vezes enxergamos isso na vida de muitas pessoas, porque os desafios delas chegam até nós. É que a gente não tropeça em pedra grande, mas é as pequenininhas que nos machucam. É as pequenas que nos derrubam. Então muitas vezes a gente fala, eu estou sendo fiel e obediente em todas as coisas. E a pergunta é, em todas as coisas mesmo, irmão? Será que às vezes a gente não negligencia alguma coisa dentro do nosso chamado, dentro da nossa responsabilidade de pai, de mãe, de líder, de discípulo do Salvador? Fazendo uma autoanálise, eu vi que eu tenho muita coisa para melhorar. Para quê? Para que eu possa ser muito mais abençoado que eu sou, porque eu já me considero um homem abençoado por Deus, né? Mas eu posso receber muito mais. Eu preciso me esforçar um pouco mais, ser mais obediente, mais fiel. E eu tenho certeza que mais bênçãos o Senhor vai derramar sobre mim. Lembrando que sinônimo de bênção não é sinônimo de paz e tranquilidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que assim, se ela não tiver problema nenhum na vida, ela está feliz. Ou ela é abençoada. Não. Desafios da mortalidade, eles fazem parte da mortalidade. Eu fico imaginando o Salvador, perfeito, fiel, passou por algo que nós nem imaginamos passar. Era justo? Não era. Ele não era obediente, ele não era fiel, ele não era o maior exemplo que nós tivemos, não era o filho imaculado do Pai, era. Mas ele foi poupado dos desafios da vida dele? Não. Então, irmão, sua fidelidade não vai te poupar dos seus desafios.
Mas ela vai fazer com que nesses momentos você sinta o amor de Deus na sua vida e você conte as bênçãos que Ele traz para você. É no momento de desafio que você vê o quanto você é abençoado. Você lembra do exemplo de Nefe? Nefe no deserto, as esposas no deserto, passando necessidades, tendo filhos no deserto, ele dizia que ele era altamente abençoado. Por quê? Porque eles comiam carne crua, porque as crianças eram fortes, porque as mulheres eram fortes como os homens e suportavam viver no deserto. E ele era feliz. Ele reconhecia, ele conseguia reconhecer as bênçãos da fidelidade, da obediência dele, de sua família, mesmo em meio a desafios. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar em 1 Nefe 17 o que ele diz. Uma escritura fantástica, irmãos, que diz assim: e tão grandes foram as bênçãos, olha a Nefe falando sobre isso, e tão grandes foram as bênçãos as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas esposas, nossas mulheres tiveram bastante leite para nossos filhos, e eram fortes, sim, tão fortes quanto os homens, e começavam a suportar a viagem sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens guardarem os mandamentos de Deus, Ele os alimenta, os fortalece e dá meios pelos quais poderão cumprir todas as coisas que Ele lhes ordenou. Portanto, Ele nos deu o meio de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Essa escritura já me basta. Se formos obedientes e fiéis ao Senhor, em todos os momentos, o Senhor estará do nosso lado e nós suportaremos os desafios, as dificuldades dessa vida. Irmãos, eu acredito, sem sombra de dúvida, que mais do que nunca e a cada dia mais, nós precisamos ser mais polidos e mais fiéis e obedientes a Deus para suportar os dias que virão. Se nós olharmos para o que os profetas têm nos ensinado e como a igreja tem agido, nós podemos ver que o Senhor tem trabalhado para tornar cada vez mais os seus membros, que a igreja deles somos nós, mais limpos e puros possíveis para suportar os desafios que virão. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm de servir no reino. Apesar das nossas fraquezas e falhas, o Senhor confiou a nós essa grande responsabilidade, essa responsabilidade sagrada. Ele poderia fazer realmente isso tudo sozinho, sem nós. Mas é uma oportunidade que Ele estende a nós de crescimento, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Ele. Sei que essas coisas são verdades e presto meu humilde testemunho com amor. E gostaríamos de deixar essa reunião e essas palavras com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.